são 11 horas e 41 minutos, 26,8 graus a temperatura aqui em Foz do Iguaçu. E a gente vai falar agora com o senador Álvaro Dias, do PSDB. Senador, bom dia, obrigado por atender mais uma vez a Rádio Cultura aqui em Foz. Bom dia, é um prazer falar com vocês. De tuas ordens, Dante. Senador, a semana passada foi uma turbulência, né, em Brasília, no Brasil inteiro, com a colocação, então, para votação e o andamento aí todo do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O que deve acontecer a partir de agora? Os partidos já nomearam, já estão nomeando e divulgando os deputados que vão compor, né, a comissão para aprovar ou não, né, o andamento aí do pedido de impeachment. A opinião do senhor quanto a isso, senador? O primeiro embate é esse na Câmara, né? A Câmara admite o impeachment ou não. Depois quem julga é o Senado. Eu creio que há dificuldades de acolhimento na Câmara, que a presidente recentemente loteou o governo, né? Mais um loteamento, distribuiu cargos, ministérios, fez a contabilidade dos votos de que necessita para se salvar. Então, certamente teremos dificuldades na Câmara para o acolhimento do processo de impeachment. De qualquer maneira, vale muito essa pressão que há da população e nós temos que aguardar. É difícil fazer uma previsão hoje, né? Acho que não dá para apostar nem no impeachment, nem contra o impeachment. Acho que estamos na dependência de alguns movimentos que serão realizados agora. O governo tenta antecipar para votar mais rapidamente, mas tem um recesso, né? Então eu imagino que teremos mais um tempo de pressão e só depois, em fevereiro, é que se retomará, né, essa questão, uma vez que nós estamos já ao final desse período, desse ano legislativo, né? Então esse assunto ficará mesmo para o próximo ano. O presidente da Câmara, senador, revelou... Senador, foi cogitado a hipótese de cancelar o recesso parlamentar desse ano, né? Por conta do impeachment. Uma hipótese, mas ainda não há uma decisão, né? A hipótese de cancelar o recesso, mas depende da concordância das duas casas e nós não sabemos ainda se isso ocorrerá. Acho que o presidente da Câmara é o responsável por tudo isso, porque ele retardou o processo. Ele tinha o dever de definir essa questão do impeachment, arquivando ou acolhendo há mais tempo, mas usou esse expediente para negociar, para barganhar, para chantagear, e com muito atraso acabou acolhendo, porque viu que não teria o apoio no Conselho de Ética. O apoio que desejava. Está tentando agora outros meios para obter apoio no Conselho de Ética, mas o apoio que ele desejava naquele momento não alcançou e por isso acolheu o pedido de impeachment. Agora, senador, a grande dúvida, uma delas, né, com esse impeachment, não é o impeachment em si, que é um instrumento legal da democracia e está na Constituição, mas com a forma com que ele foi colocado, né? Parece uma barganha ali, até uma vingança do presidente da Câmara dos Deputados. Eu acho que é isso aí que ele perde um pouco a força, o impeachment. Infelizmente, há aqueles que procuram agora, né, estabelecer uma disputa entre o sujo e o mal lavado, né, entre a presidente e a República e o presidente da Câmara, como se a discussão do impeachment devesse se restringir apenas às duas figuras. O povo não foi à rua para isso, né? As multidões nas ruas não são consideradas mais nesse momento, né? Aquelas multidões que foram para as ruas pediram exatamente o impeachment. O presidente da Câmara que negou àquela população o atendimento ao seu pleito e agora tentam colocar como se fosse uma disputa entre ele e a presidente Dilma. Portanto, esse tema está mal colocado e você tem razão. Pode comprometer, pode prejudicar. A discussão devia ser mais no âmbito da tecnicalidade, né, da questão, a questão da Constituição, se houve crime, se não houve crime, crime de responsabilidade, que crime ocorreu, quem cometeu o crime, né? Essa é a questão que deveria estar sendo discutida agora, e não se deve ganhar o presidente da Câmara ou a presidente da República nesse embate.
Senadora Cida falando. Senador, uma pergunta, e a gente aqui, a semana passada, a gente discutiu por vários focos, vários ângulos essa situação. A presidente ficando, na sua opinião, o povo, o país sofre um prejuízo, ela saindo, também esse prejuízo acontece das duas formas, saindo ou ficando, o prejuízo vai acontecer, na sua opinião? Qual é a avaliação do senhor? E a gente fala muito aqui, né, o vocabulário popular, quem vai pagar isso é o povo. Olha, Cida, realmente se ficar o bicho pega, aliás, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Nós estamos nessa situação, porque o impeachment deveria ser condenação, punição, mas também solução. E nesse caso, acaba sendo mais punição e condenação e menos solução. Não me parece ser solução. Até porque, em seguida, alguém pode pedir o impeachment do vice-presidente se ele assumir. Os mesmos crimes foram praticados com ele. Neste ano, ele assinou pelo menos 5 decretos não numerados, né, e que implicam nas chamadas pedaladas. Por isso, ambos estão sustentando o mesmo sistema corrupto de governança. Então, ambos devem ser colocados, tanto o vice quanto a presidente, deveriam ser colocados no mesmo embornal. Mas aí o medo é ainda maior, então, senador, porque na visão do senhor, o Cunha pode assumir a presidência da República, é isso? Não, ele não assume em hipótese nenhuma, porque até ele será cassado, né? Não há como escapar da cassação o presidente da Câmara. Então, veja que o impasse é mais ampliado, né? Não há a possibilidade, porque pela legislação, quando há o impedimento do presidente e do vice, realmente assume o presidente da Câmara, que tem que convocar eleições em 30 dias, né? Aí vem a convocação das eleições. Aí teríamos novas eleições, né? O vice-presidente da Câmara assume a presidência transitoriamente. Mas, nesse caso, o presidente da Câmara não assumirá, porque eu creio que o processo de impeachment demora mais do que o da cassação do seu mandato. A cassação do mandato de Cunha deve ocorrer antes da conclusão desse procedimento de impeachment da presidente, porque, além de passar pela Câmara, ele chega ao Senado, né? E obviamente, o tempo será maior do que o da cassação de mandato do presidente da Câmara. Portanto, nós estamos vivendo um momento difícil, né? Realmente uma situação sem solução a curto prazo, e eu não gero falsa expectativa de que o impeachment vai resolver os problemas do país. Nós teremos outros problemas, né? Certamente nós estaremos condenando e punindo exemplarmente alguém que cometeu ilícitos, né? Que praticou ilícitos, mas não estaremos encontrando a solução definitiva, que é o sepultamento desse modelo. É um modelo corrupto, né? Um modelo incompetente e corrupto de governo. Esse modelo é que tem que ser sepultado. Nós temos que ir além das pessoas que estão envolvidas e destruir esse modelo. O sepultamento desse modelo é que pode ter alguma esperança de solução para o país. E isso é a médio prazo. Senador, eu fiz uma conta e eu quero saber se o senhor concorda comigo. O processo de impeachment ele é demorado. Os maiores analistas, né, de economia do Brasil disseram que durante esse processo de impeachment a economia vai piorar, né? A inflação deve subir, o dólar deve subir, o desemprego deve aumentar também. Eu entendo o seguinte: a demora do processo de impeachment e tudo que a presidente Dilma vai fazer daqui por diante é tentar se defender. Não seria melhor ela renunciar e estancar de vez esse problema e quem sabe daí começar a pensar em economia a partir de agora? Quanto a isso não há dúvida, né? A renúncia seria um processo rápido, sumário, mas é resultante da vontade, uma decisão unilateral. Cabe a ela, né? Então ninguém tem força para obrigá-la a renunciar. E tudo indica que isso não ocorrerá, isso jamais ocorrerá. Então o processo será esse mesmo, que está sendo adotado agora, que é um processo lento. Agora, a economia, a previsão é de piorar a economia em qualquer situação. Com impeachment, sem impeachment, a previsão de que a economia, no ano de 2016, estará numa situação pior do que a de hoje, já é anterior ao acolhimento pelo presidente da Câmara desse processo de impeachment. Então,
nós teremos sim mais desemprego, provavelmente, recessão, inflação, uma situação de, lamentavelmente, de prejuízo na nossa economia. O senhor que vivenciou a época do impeachment do ex-presidente Collor e agora com a presidente Dilma, qual é a diferença principal desses dois casos de impeachment, senador? Olha, eu era, à época, né, governador do Paraná e acompanhei sim de perto, né, aquele processo de impeachment do presidente Collor. Foi dramático, é claro, como qualquer processo de impeachment, mas havia na população uma coesão, né? Havia um apelo exuberante e as instituições, as entidades apoiavam o processo de impeachment. OAB, ABI, CNBB, todas essas instituições, sindicatos, centrais sindicais, portanto, todo esse aparelho, né, apoiava o processo de impeachment do presidente Collor. E hoje há uma certa divisão. O governo foi aparelhado. À época, Collor não aparelhou o governo. Então, ele não tinha instrumento de barganha. Ele se aparelhou, né? Públicos. Hoje a presidente Dilma recentemente fez uma rearrumação, né, do governo para contemplar a base aliada, de forma a permitir a ela uma sustentação política na Câmara, especialmente na Câmara, porque esse arranjo se deu na Câmara dos Deputados. Eu imagino que ela tenha hoje lá na Câmara alguma sustentação que pode dar a ela a possibilidade de rejeitar esse impeachment. Ok, senador Álvaro Dias, obrigado por atender ao jornalista da Rádio Cultura, falar um pouco sobre isso, né, porque está todo mundo apreensivo, querendo saber o que vai acontecer. E vindo para Foz do Iguaçu, o senhor já é automaticamente convidado a participar aqui do nosso programa. Muito obrigado, Dante. Obrigado a você e a Cida. Um abraço a todos. Um abraço aos ouvintes aí. Até a próxima. Até a próxima, um bom trabalho para o senhor. São 11 horas e 53 minutos, 27 graus é a temperatura em Foz do Iguaçu nesse momento. Ouvimos então a opinião do senador Álvaro Dias e sua experiência, né, falando sobre o processo de impeachment, que a partir dessa semana começa a tomar conta de todos os noticiários e todas as pautas do Congresso e do Palácio do Planalto. Estamos tentando contato também com a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, para a gente ouvir os dois lados e ver o que tem a dizer também a senadora. Júlio. Eu acho que ele sintetizou bem a principal diferença, inclusive sua pergunta. São os apoios, né? Exatamente. Na época do Collor eram todos contra o Collor. Você tinha a população e todos os movimentos sindicais. Além ele tinha muito menos força política do que a presidente Dilma tem hoje, né? Com a base do governo do PT e muitas outras coisas. Então, essa é a principal diferença e por isso eu, inclusive, acredito que esse processo de impeachment pare agora nessa comissão que está sendo formada. Tu acha que não vai prosperar? Acho que não vai para frente, não, Dante. Mas ela tem tanta dificuldade na Câmara dos Deputados para aprovar qualquer tipo de projeto do Planalto e aí no processo de impeachment eles vão contra? Olha, eu acho que o único jeito disso passar seria uma grande mobilização popular, fazer... Pressão. Exatamente, a pressão que fizeram no começo do ano, né, que foram muitas pessoas às ruas. Se não tiver o apoio popular, que eu acho que não está sendo manifestado no momento, eu acredito que o processo de impeachment não avance. Muito bem, são 11h55 e o Paraná, 96% das cidades têm desenvolvimento moderado ou alto, é o que disse a Firjan. O Índice de Desenvolvimento Municipal foi divulgado na sexta-feira passada, no final da tarde, e a partir de hoje, então, começa a ser divulgado pelos meios de comunicação, que diz que 90% das cidades paranaenses têm nível de desenvolvimento alto ou moderado. O estudo destacou ainda que o Estado não possui qualquer cidade de baixo desenvolvimento e que 45 de seus municípios estão entre os 500 melhores do país. Agora o que me chama a atenção, Júlio, é o seguinte, que Foz do Iguaçu está, se não me engano, era a quarta maior cidade do Paraná, eu acho que está em quinta. Agora, com o último levantamento, ela ficou em quinta maior cidade do Paraná e também uma das maiores economias, mas ela não aparece entre as 10 melhores cidades do Paraná em desenvolvimento humano. A primeira, né, é Maringá, que ocupando então a primeira posição no ranking estadual. Daí eles calculam tudo isso com pontos, né? O Maringá ficou com 8.740 pontos. Em seguida, Apucarana,
e depois Cianorte, depois Campo Mourão, Paranavaí, a capital Curitiba, depois veio Pato Branco, Medianeira, aqui no oeste do Paraná, Francisco Beltrão e Toledo na 10ª colocação, então, como uma das cidades com maior desenvolvimento no estado do Paraná. E, infelizmente, Foz do Iguaçu não ficou entre as 10, eu acho que deveria, porque está entre as 5 maiores cidades do Paraná, deveria ficar entre as 10, né, com maior desenvolvimento. Agora são 11h57, está na linha conosco o Carlos Juliano Budel, superintendente do Fostrans e também atual secretário de Obras do município. Budel, houve a intenção de abrir o terminal a partir de hoje para os usuários, aí para fazer a total integração do sistema, mas não prosperou, né? Houve uma manifestação do Sindicato dos Rodoviários e tudo voltou como antes. É isso, Carlos Juliano Budel? Obrigado pela participação aqui no Contraponto. Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Primeiro, Beto, peço desculpas, que a gente tinha marcado a filha do grupo que pudesse comparecer pessoalmente, mas em função da agenda atrasou e teve condições de estar aí, mas um prazer por telefone aquilo que foi possível a gente dá para esclarecer para ti e para todos os ouvintes da Rádio Cultura. Com relação ao tema terminal, hoje pela manhã nós tivemos ontem, durante o domingo, eu estive no terminal, acompanhei lá e vi que estava tranquila a situação. Hoje houve a manifestação aí por parte do sindicato em relação aos problemas que está aqui acontecendo. Eu convoquei o consórcio para uma reunião do Fostrans, porque discutíssemos da ação, e houve o consenso de cancelar a operação para buscar o diálogo e conversar com todas as partes aí que estão questionando qualquer tipo de dificuldade, tanto o sindicato como também algumas representantes de algumas entidades aí, na sociedade organizada. E o objetivo é um só, não tem nenhuma atividade de colocar algo que seja simplesmente entendido como goela abaixo, não. Se pediu uma oportunidade de conversar, foi cancelada, até o próprio consórcio também concordou que estaria mais tempo para divulgação, discussão e entendimento. O importante é que a ação, a mesa de negociação para ser discutida aí sem problema nenhum. Cida. Budel, então a catraca continua funcionando, tem previsão de você... Você está indo para uma reunião com os empresários agora, é isso? Não, já terminei reunião com eles, eu estou indo lá no TCU, pessoalmente lá, para ver a situação, e também tem mais algumas posicionamentos a ser comunicado à mídia sobre... E a gente precisa voltar a esse assunto. O que está acontecendo Tá certo, não adianta. O contato com o Budel está muito ruim por telefone, não é possível ouvi-lo direito. Esse assunto tem que ser aqui no estúdio. Mas pelo pouco que ele falou, me pareceu que é momentânea essa suspensão. Ele entrou no ar lamentando não poder estar aqui no Contraponto por causa da reunião que teve até agora, está indo para o TTU novamente. A gente tinha combinado que ele estivesse aqui no estúdio para a gente debater esse contrato, mas infelizmente ele ligou dizendo que não vai conseguir chegar até aqui. Porque o que a gente quer saber é se essa abertura total do terminal ela está prevista em contrato e por que, se está prevista em contrato, porque só agora. Né? E saber um pouquinho mais sobre esse contrato. A gente sabe que tem vereador pedindo a extinção desse contrato, fazer uma nova licitação. Vamos trazer esse contrato à tona novamente. Vamos trazer o vereador Gessan junto. Porque toda vez que a discussão da implantação da retirada da catraca, é a segunda vez que anuncia o início dela e é suspensa. Porque há realmente esse movimento dos trabalhadores do transporte coletivo. Então, mais uma vez, foi suspensa essa movimentação, então, no TTU. Vamos aguardar. Nós estamos tentando também contato, Dante, a senadora Gleice Hoffmann está numa audiência pública e a gente está fazendo contato com a assessoria dela. Vamos ver se a gente consegue encaixar essa participação dela ainda no Contraponto de hoje, falando sobre essa questão do impeachment. E a gente vai continuar desdobrando esse assunto, porque o assunto continua na semana, conforme já fizemos essa semana passada com o Dr. Nelson Rodrigues. Vamos continuar dando continuidade nesse assunto, porque o assunto ainda
motivo de pauta, e vai ser motivo de pauta até essa situação, acho que por um bom tempo, né? Com certeza. São 12 horas agora em Foz do Iguaçu, a gente vai tentando ouvir a opinião da senadora, se não der hoje, durante a semana, né? Acontece. 27 graus, vamos para o intervalo comercial, depois o Eli tem informação também. O Eli passou, também. um senhor ligou aqui para a gente, o Eli foi até o hospital municipal dizendo que havia um princípio de paralisação do médico. Não foi registrado isso, é isso, Eli? Não, tranquilo. Os médicos não pararam, não estão parados. A princípio não, só se tiver marcado alguma coisa para depois do almoço, mas até agora a gente também não absolutamente normal lá no hospital. A gente tem informação que está tudo normal, até porque está sendo conseguido fazer alguns pagamentos e os médicos estão trabalhando dentro do hospital, com certeza. Essa informação, pelo menos, não procede até agora. Você me falou da senadora Gleisi, que ela está em uma audiência pública. Aí eu me lembrei que a última vez que a senadora veio, foi uma das vezes até que ela, antes dela vir, que ela falou conosco por telefone. Ela lembra que ela disse que ia ser feita em Foz do Iguaçu esse mês de dezembro uma audiência pública aqui em Foz do Iguaçu para debater os free shops, né? Saber se a cidade queria ou não queria. Ela disse que antes da implantação dos free shops... Essa pauta está sendo negociada pelo Codefos. Então, porque ela disse que vai ter uma audiência pública antes de tomar qualquer tipo de decisão, né? Nós esperamos que sim, porque tem que ser ouvido o pessoal aqui de Foz. 12h02, intervalo comercial, já voltamos.